Olá, queridos amigos, sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual da Casa de Francisco para o momento de exposição. Hoje a nossa exposição será conduzida pelo companheiro Wilson Garcia. Ele é presidente do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, com o tema Bezerra de Menezes, histórico. Com certeza, todos nós teremos muito a desfrutar desse momento de hoje. E para começar a nos preparar para o momento, vamos então fazer uma prece, acalmando os nossos corações, nos colocando de forma confortável, de modo que os nossos pensamentos possam subir ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade do estudo da doutrina espírita, por tudo que temos neste momento de grandes adversidades, sobretudo pela nossa saúde, pedindo o envolvimento dos corações de todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, pela dificuldade da doença, do corpo e da mente, da fome e pelas mais diversas questões que enfrentamos aqui no planeta Terra. Sem esquecer também do pedido pelos nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, para que eles possam ser acolhidos. Agradecidos por tudo, pedimos que nos envolvam e que possamos hoje desfrutar desse momento, aprender um pouco mais, ajudando-nos a ter mais clareza nas nossas mentes. Obrigada por tudo e que assim possa ser. Um bom momento de palestra para todos. Amigos do Jefa e todos aqueles que estão conosco nesta live em que pretendemos conversar um pouco sobre a figura de Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, uma figura por demais conhecida e lembrada e procurada no meio espírita e muitas vezes até fora dele, né? A nossa conversa vai girar em torno do trabalho que temos publicado no livro Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. A maioria das pessoas sabem que Adolfo Bezerra de Menezes tem uma presença no movimento espírita nacional forte. Muita gente o conhece por livros que contam histórias deles, por algumas pesquisas documentais que são feitas e foram feitas, indicações de amigos, sugestões, enfim, a figura é conhecida também porque ele é patrono de inúmeras casas espíritas, seja centros, núcleos espíritas, seja federativas, entidades federativas estaduais, e tem na figura de Bezerra de Menezes um espírito considerado espírito de grande envergadura. Ele tem também manifestações inúmeras, mediúnicas, através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco e de outros médios em menor proporção, mas bastante forte. Ele dá nome a centros espíritas, ele dá nomes a partes, espaços
específicos das sedes das federações, como, por exemplo, o Auditório Bezerra de Menezes. Ele foi foco recentemente de um filme sobre a pessoa, a figura, o político, o homem considerado médico dos pobres, não é? Então, é uma figura bastante conhecida por esses ângulos. Mas nós temos que juntar, para completar isto, os documentos que falam daquele que nós podemos chamar de Bezerra de Menezes histórico. Ou seja, aquele que foi o homem do seu tempo. Ele viveu no século XIX, nasceu no Ceará, mas foi jovem para o Rio de Janeiro e viveu daí para frente a sua vida toda na cidade, no estado, na capital, então, do Rio de Janeiro. Muito bem. Eu devo informar que muita gente que admira a figura de Bezerra de Menezes, que em geral é apresentada na sua fase final da vida por uma imagem muito simpática de um homem de idade que corresponde ao perfil traçado dele pelas histórias que envolveram a sua figura. De fato, foi um homem proeminente e muito admirável, que teve, como é sabido por grande parte dos que conhecem a história dele, e teve uma presença política no Brasil, principalmente no Brasil da época ainda antes da República, portanto, no Brasil do século XIX, 1800, 1900. Muito bem. O que nós vamos fazer, e temos certeza, conhecemos sobre isso, sobre certas reações, porque quando a pessoa admira demais, quando tem uma forte ligação afetiva com uma figura mítica que traçada nas suas linhas mais elevadas, muitas vezes não tem, às vezes não apresenta condições psicológicas para ver o homem em outras situações desconhecidas de grande parte, mas que vão parecer situações um tanto quanto pouco admiráveis, digamos assim. Não que desabonem a figura, a personagem, a personalidade de Bezerra, mas que mostram, complementam o ser humano que habitou em sua última reencarnação, pelo menos conhecida, o corpo de um corpo material e que viveu entre nós, não é? Que lutou, que deixou suas marcas positivas e que é a realidade do ser humano, né? Eu costumo dizer que muitas vezes esses lances que são reais, que são históricos, que fazem parte da vida, são aqueles que mais trazem a criatura para o chão e mostram-no como uma figura que enfrentou, com seus recursos, com a sua realidade,
toda a vida de dificuldades e de realizações que teve e que todos nós temos. Então, nós deixamos de lado um pouco a figura o lado da figura mais conhecida e vamos mostrar a influência dele nos destinos da doutrina espírita, se quisermos, da filosofia, com base em observações científicas que ele realizou. Né? Muito bem. Então, nós vamos começar informando que, depois que tivemos acessos a uma série de documentos, alguns deles já de poucos conhecidos, pouquíssimos, outros deles não conhecidos, nós podemos entrar melhor na história do Espiritismo no Brasil. E essa história, para nós, no Brasil, essa história do Espiritismo começa mais ou menos a partir do ano de 1865, um pouco mais, e vai até melhor dizendo, até os dias atuais. É este período histórico que nós vamos trabalhar a figura de Bezerra de Menezes e mostrar a sua importância nos destinos do conhecimento espírita, da doutrina espírita, a partir dos livros dos espíritos, e que chegou até os dias atuais. Porque se ele foi teve uma grande participação em diversos polos, diversos campos do espiritismo, que nós já conhecemos, ele teve também participação incisiva, indiscutível, em outra parte menos conhecida. E essa é a que nós vamos buscar agora. Muito bem. Nós podemos dizer que o Espiritismo, quando chegou no Brasil, ele já veio padecendo de alguns problemas que Kardec enfrentou ainda quando encarnado e preparava a obra que começou a surgir um pouco antes de 1857, mas que, de fato, teve um início, digamos, oficial em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas, antes mesmo dessa data, a partir de 1860, 61, Kardec já enfrentava dificuldades com a parte fundamental do Espiritismo, que já estava publicada com o Livro dos Espíritos. E uma das dificuldades enormes que ele enfrentou começa em 1861, se intensifica em 1866, avança após a morte de Kardec e depois desaparece em França e na Europa. A partir de 1875, 80, ele vai caindo, esse enfrentamento que Kardec teve desde ainda 1860 em diante, vai desaparecer em França e, por consequência, na Europa. Mas vai ser revivido aqui no Brasil. Então, quando as primeiras obras espíritas chegam,
trazida por algum estudante, algum viajante que foi a Paris, que esteve em Paris, que tomou conhecimento do Livro dos Espíritos e que o trouxe para o Brasil e aqui o introduziu. Junto com ele veio esta obra que tanto causou desgosto, polêmica e causa até hoje no espiritismo doutrinário que Kardec enfrentou. Mas Kardec desencarna. E após dele são aqueles que o seguiram, que continuaram a sua obra, que vão tratar do assunto. Quando ela vem para o Brasil, ela vem com o selo de uma obra francesa, assim como o Livro dos Espíritos, portanto, sob a influência da cultura francesa, que era muito exaltada e utilizada aqui no Brasil. Ia-se estudar, os filhos dos ricos, da elite, iam estudar em Paris, na França, iam passear em Paris, e assim por diante. Então, quando a obra de Kardec chega, junto com ela, mais ou menos ao mesmo tempo, chega a obra que Kardec enfrentou e não aceitou, que é a obra Os Quatro Evangelhos, com o subtítulo Revelação da Revelação, de João Batista Rustang. Muito bem. E aqui ela começa a causar o mesmo problema que já causara em França, quando foi lançada em 1866. Ela começou a causar típicos problemas que causaram naquela época. Muito bem. Quando, pois, ela chega aqui, alguns brasileiros começam a se tornar admiradores dela. E boa parte dos que estudavam mais o Livro dos Espíritos não tem admiração por essa obra de João Batista Rustang. Por que eu estou falando isso? Qual é a diferença? Por que ela é tão discutida ao longo desses tempos? E por que ela é defendida por algumas poucas instituições espíritas do Brasil, mas que tem na Federação Espírita Brasileira a sua maior defensora? Por que ainda voltar a esse assunto? Porque é exatamente o assunto que vai nos levar a entender claramente, ou pelo menos com maior clareza, a situação formada. Porque se Kardec afastara esta obra, condenando-a, aqui no Brasil ela vai encontrar adeptos fervorosos, embora em menor quantidade do que aqueles que aceitavam o Livro dos Espíritos e as demais obras de Kardec, e ela vai ganhar um espaço no meio espírita até os nossos dias. É isto que é a parte fundamental. Não nos interessa apenas ver o que Bezerra de Menezes tem de presença nessa história, mas interessa-nos ver o que isto influenciou e afetou a difusão e as práticas espíritas a partir da entrada desta obra na Federação Espírita Brasileira. Então, recordando, nós temos que lembrar que a Federação Espírita Brasileira, que foi fundada em 1884, portanto, já dentro de um cenário em que Rustang, com sua obra, causava celeuma, ela nasce, a Federação Espírita Brasileira nasce não como defensora dessa obra, mas como uma instituição voltada a
apenas para a difusão do espiritismo, segundo Allan Kardec. Então, ela não tem relação com essa obra em si. Quando ela é fundada, a obra de Rustang já tem 2, 3 pequenos núcleos no Rio de Janeiro, na cidade, que a disseminam, mas que enfrentam certas dissensões daqueles grupos mais ligados às ideias genuínas da doutrina espírita com Allan Kardec. Então, o que vai acontecer é que um desses grupos, chamado Grupo de Saião, o Grupo Saião, este grupo vai se tornar um forte defensor da doutrina de Rustang. É um grupo formado por poucas pessoas. Algumas vieram depois, mas ela tinha entre 7, 10, 12, não mais do que essa quantidade de pessoas, e se voltava para a prática mediúnica segundo a interpretação de João Batista Rustang. Muito bem. Aí nós temos um documento amplo sobre o funcionamento deste grupo. Portanto, podemos colocar as práticas e os ensinos gerados dentro desse grupo, o Grupo Saião, em confronto com as práticas orientadas pelas obras espíritas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e assim por diante. E aí nós vemos as tremendas diferenças que ocorrem. Então, esse grupo não consegue crescer. Ele se institui, funciona durante um pequeno tempo, depois desaparece, se desintegra, mais à frente, um tempo depois, ele retorna e continua. Mas ele deixou uma documentação que a gente pode, hoje, tomar ciência. Essa obra deixada por esse grupo passou mais de século afastada, escondida. Ninguém conhecia, de fato, ninguém tinha acesso a essa documentação. Mas hoje, de uns anos para cá, se conseguiu alcançar esta obra e tomar ciência do que ela possui. Numa segunda fase desse grupo Saião, Bezerra de Menezes passa a participar deste grupo e assimila essas ideias. Veja só, em 1889, Bezerra de Menezes, que já havia se declarado espírita e assumiu a doutrina, né, com toda a intensividade, com toda a força, ele assume em 1889 a presidência da Federação Espírita Brasileira, que até então não tinha Rustang como orientação doutrinária. E ele já enfrenta nessa primeira presidência dificuldades enormes e entrega o cargo, abandona, se demite, não fica mais do que um ano como presidente. E aí ele se integra ao Grupo Saião e assimila e assume a doutrina de Rustang. Até então, ele jamais houvera escrito a favor dessa doutrina. 5 anos depois, em 1895, Bezerra de Menezes é procurado para assumir novamente a Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira estava em declínio econômico, financeiro e de pessoas.
iria acabar, segundo as informações que eles deram a Rustang. Insistiram muito a Rustang, desculpa, a Bezerra de Menezes. E Bezerra, então, resolve assumir, com uma condição que lhe foi dada, a de assumir com poderes totais. Assumir com poderes totais. Ele podia fazer e desfazer o que quisesse. E nessa condição ele começou a gerir como presidente a Federação Espírita Brasileira e o seu jornal. E a partir deste momento, ele que já havia se frustrado anteriormente, quando desejou unir os espíritas, fazer com que houvesse mais harmonia entre todos, ele agora chega para ser presidente determinado e convicto, plenamente convicto, de que o método de João Batista Rustang era o melhor método para ser implantado na Federação Espírita Brasileira e ser disseminado pelo Brasil todo. Então, ele entra com esta convicção. E é isto que vai ocorrer de fato. Ele vai pegar uma doutrina que estava sendo contestada desde Kardec. O primeiro grande contestador dela foi Kardec. Está escrito isso na Revista Espírita, os livros, está escrito isso em A Gênese. Né? Muito bem. Então, Bezerra de Menezes se determina a levar para a federação, a implantar na federação e a colocar como projeto para o Brasil as bases contidas no ensinamento de João Batista Rustang. E agora nós devemos relembrar, é por demais conhecido isto. É por isso que nós dissemos que é um assunto recorrente, mas que agora pode ter um desfecho final, pelo menos para os espíritas mais conscientes da obra de Kardec e mais interessados nela. Então, a obra de Rustang pode ser, deve ser, e é de fato o contrário daquilo que Kardec oferece. Rustang aproveitou-se de princípios básicos do Espiritismo para formular a sua doutrina, mas formular de acordo com o entendimento que ele teve desses princípios básicos. Então, ele altera o princípio básico e o defende sob nova fórmula. E essa fórmula que ele traz nada mais é de que uma nova maneira de acreditar na espiritualidade, em Deus, nos espíritos, segundo o ensinamento católico. Então, ele vai defender que, por exemplo, Jesus nunca usou um corpo físico, mas teve um corpo fluídico, conhecido também por agênere, e não teria, pois, nascido como todos os demais corpos materiais, mas teria nascido de uma maneira diferente, portanto, não seria corpo físico. E isto recebeu de Kardec um combate enorme, mas também tem recebendo, ao longo do século, combates ainda mais amplos do que o feito por Kardec,
porque a obra pôde ser melhor analisada posteriormente ao desencarne de Kardec ao longo desse tempo todo. Muito bem. Então, este é um dos aspectos. Dizer, afirmar, estabelecer a convicção, sem nenhuma prova de fato, mas de uma maneira mística, recuperando uma ideia que já fora defendida séculos e séculos antes, pouco depois do surgimento da Igreja Católica, e que foi combatida e caiu no esquecimento, mas que Rustang traz de volta. Ele também interpreta a reencarnação diferente de Allan Kardec, totalmente oposta a Allan Kardec. Ou seja, Allan Kardec diz que todos os espíritos precisam realizar, precisam evoluir, progredir, segundo as suas experiências na matéria. No corpo físico, que seria o corpo físico humano, o ponto maior da evolução material do espírito, mas que é feita ao longo de bilhões e bilhões de anos, ou de séculos até. Não se tem noção absolutamente de quanto tempo, segundo a concepção humana de tempo, é preciso para que o espírito evolua. Mas ele precisa da matéria para exercer suas experiências e avançar. Já Rustang não. Ele diz que só os espíritos decaídos são obrigados a reencarnar. Há espíritos, e aí ele coloca Jesus como modelo, que nunca reencarnaram, segundo Rustang. É uma excentricidade que Kardec jamais apoiaria e nem apoiou. Ele diz que há espíritos que evoluem em linha reta, ou seja, eles não reencarnam na matéria. E aqueles que reencarnam como forma de punição. Por quê? Porque são espíritos decaídos, espíritos erráticos, que cometeram erro no início da sua evolução e foram punidos com a obrigatoriedade de reencarnar. Por isso é que Jesus não teria condições, não mereceria reencarnar em corpo material, e sim num corpo diferente, que seria o corpo fluídico. A concatenação disto é bastante evidente. Essa ideia de espíritos decaídos é a mesma do catolicismo com os anjos decaídos, que foram formar lá o inferno e assim por diante. Então, é só para rememorar alguns dos princípios rustanguistas que se opõem a Kardec, e que foi por isso que Kardec os condenou, porque eles fogem ao bom senso, à lógica, eles fogem ao consenso universal dos espíritos, que jamais foram a favor desta obra, mas ela progrediu. E foi Bezerra de Menezes que a introduziu no Brasil de forma ampla, porque introduzindo na FEB, passou a defender esta obra como sendo necessária ao espiritismo. E para que ele obtivesse resultado a fim de implantar isso no Brasil, ele enfrentou os adversários de seu tempo, de sua época, que já faziam um trabalho coletivo de reunião de centros espíritas a fim de levar avante o ideal espírita, a doutrina, a filosofia espírita.
Ele passou a combater frontalmente esses espíritas. Ele, antes de se tornar estanguista, e mesmo depois disto, ele esteve no meio deles, e quando ele assume a FEB está no meio deles. A FEB, para se ter uma ideia, nem sede própria tinha. Ela funcionava numa sala, em parte das dependências do Centro da União Espírita do Brasil, que já existia na época, e que Bezerra de Menezes foi diretor por muito tempo. Mas ele quer fazer com que seja a FEB quem vai ordenar e dirigir este movimento, e não quer mais saber dos seus adversários. Então, o que ele vai fazer? Ele vai assumir a federação com poderes totais, ele tinha a palavra final, ele tinha a mão pesada, ele podia fazer e desfazer, porque ele governou, e ele mesmo declara isso. São palavras dele que estão registradas no jornal Reformador da Federação Espírita Brasileira, que foi fundado antes de fundar a própria Federação Espírita Brasileira. E que, depois de fundada a Federação Espírita Brasileira, passou a ser jornal dela. Pois bem, Bezerra de Menezes assume a federação e assume imediatamente, ao mesmo tempo, a direção do jornal. Ele era jornal na época, não era revista como é hoje. Ele assume a direção, a edição total do jornal Reformador. E por ele vai escrever combatendo os espíritas que pensavam diferente, que estavam mais ligados a Allan Kardec. E os condenava por serem livres pensadores, e os condenava porque eles pregavam que Jesus não era senhor de ninguém, mas era irmão de todos, filho do mesmo Deus. Ele condenava, ele não aceitava isso, porque Rustang não aceita. Então, ele vai combater a ideia que o Espiritismo traz de que nós não estamos encarnados por castigo, nós não temos que ser salvos, segundo a crença católica, que Rustang defende, porque ele chega a dizer que o próprio Papa um dia vai recuperar o seu poder e ser o grande condutor da humanidade. Coisas absurdas desta ordem. Então, quando os adversários de Bezerra defendem que Deus não castiga nem perdoa, porque, segundo Kardec, é a consciência dos indivíduos que são os seus juízes. E isto conduz à ideia central de Kardec, que hoje, através do livro Autonomia, está presente em nossos dias, retomando esta figura da autonomia. Kardec defende a autonomia moral, o livre-arbítrio, a capacidade de determinar o seu destino que cada indivíduo tem. Esta é a autonomia moral. E Rustang, que traz de volta as bases do catolicismo, defende a heteronomia moral. É o oposto da autonomia. Na heteronomia, você é submetido. Você não evolui sozinho, você depende de uma salvação. E Bezerra chega a dizer que aqueles que não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala dessa maneira,
e na sua salvação não são espíritas. Quando isso jamais foi defendido por Kardec. Quando isso não está em Kardec. Essa ideia de Kardec é a da autonomia moral, ou seja, aquela condição inerente ao ser humano, pertencente a ele, de poder pensar livremente, ser um livre pensador e construir o seu destino, sob leis naturais que regem o equilíbrio e os destinos da humanidade e do universo. Portanto, enquanto o Espiritismo vem com um avanço extraordinário sobre as religiões da época, e é por isso que Kardec sempre afirmou que o Espiritismo não é religião, segundo o entendimento que se faz até hoje da religião constituída, não é esse tipo de religião. E com o sangue isto retorna, é retomado. E é esse tipo de religião que é oferecida por Rustang e seus adeptos. Então, Bezerra faz um ataque forte durante mais de um ano pelo Reformador, pelo Jornal Reformador, defendendo as ideias de Rustang e contrariando as bases de Kardec. E, a partir daí, ele desencarna. Bezerra deixa o corpo físico em 1900 e, portanto, a FEB vai seguir o seu caminho, agora com a defesa fundamental para ela de João Batista Rustang, ao mesmo tempo que defende Kardec. Como se fosse possível você misturar duas coisas, água e óleo. Não tem condições. Você pode, né, misturar por um tempo, mas deixa estacionado e eles se separam. E é isso que acontece. O problema do espiritismo atual é que ele está sentado na impossibilidade de convivência de duas doutrinas que se opõem. Mas a maioria não tem esse conhecimento. A maioria não sabe disto, não consegue visualizar isto. E eu diria ainda, a maioria dos dirigentes espíritas defendem Rustang sem saber o que fazem. Por quê? Ao longo do século, depois de Bezerra, a FEB foi dominando e um dia ela conseguiu fazer o chamado Pacto Áureo, em que as demais federativas brasileiras estaduais aceitassem o comando da FEB, que era rustanguista, é até hoje, e até hoje é ela que comanda, porque mesmo quando se faz o chamado Pacto Áureo, a Federação Espírita Brasileira não perde o domínio. Não são as entidades federativas que comandam com liberdade e com poder os destinos do Espiritismo no Brasil. Quem comanda desde que o pacto foi fundado é a Federação Espírita Brasileira, que recentemente removeu de seu estatuto a obrigatoriedade de estudar João Batista Rustang, mas não removeu toda a história de construção da cultura espírita no Brasil baseada em João Batista Rustang. E ainda mantém em seu estatuto outros itens que são reforço da obra de João Batista Rustang. Então, nós temos esse aspecto da vida de Bezerra de Menezes
que estão aí assentados em documentos indiscutíveis e que mostram que o homem que é tão admirado e com justiça tão admirado foi um ser humano e teve seus momentos de fraqueza. Todo ser humano tem virtudes e defeitos, tem forças e fraquezas. É da vida humana. Só que história, muitas vezes, é contada e não informada, analisada. Ela pega mais o lado mais romântico das criaturas que são elevadas à condição de mito e deixam de lado aquela outra parte que mostra o ser humano na sua realidade. Que mostram as criaturas como elas são e que, de certa forma, justificam aquela expressão popular que diz que para um criado de quarto não há homem perfeito. Mas, se há virtude em destacar apenas o lado mais romântico, mais mitológico das criaturas, há também, por outro lado, uma dívida com o conhecimento, e no caso o conhecimento espírita, com os fatos históricos. E só por eles nós podemos compreender o espiritismo de fato. Para terminar, portanto, eu diria que o livro que lancei recentemente, Ponto Final, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec, dá ponto final a essa história não contada e mostra que Kardec continua à espera daqueles que o conheçam e o compreendam e o defendam sempre e mais. Muito obrigado a todos. Nas aulas do bem, pelo Espírito Maria Dolores, psicografia Francisco Cândido Xavier. Não creias por bagatela que se despreze a capricho algo que largues ao lixo, o pouco que possas dar. Qualquer apoio miúdo, por mais singelo que seja, é sempre luz benfazeja no instante de auxiliar. Medida no companheiro que a prova martela e espanta, que se deita e se levanta entre as grades da aflição. Talvez não saibas ainda quanto vale ao desgaste a roupa que abandonaste ou qualquer sobra de pão. Vem conosco à grande escola do esforço beneficente. Encontrarás o doente com a vasta luta a vencer, ou a criança rejeitada que não fale apenas chora. Lírio humano, luz de aurora, novo dia amanhecer. Numa frase de esperança, num pão, na paz de uma prece, eleva, ajuda, esclarece e ampara seja quem for. Quem estende as mãos fraternas de quando vejo a já vi, estás construindo em si o reino do eterno amor.